Israel é uma nação relativamente nova que está repleta de conflitos. A criação de Israel resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas. Milhões deslocados resultaram em levantes e violência. Organizações terroristas ganham apoio crescente para reivindicar a Terra Santa, pertencente ao povo árabe. A localização e a paisagem de Israel levaram a muitos desses problemas. E quando dividimos o país em suas diferentes regiões, uma coisa fica clara. A geografia de Israel é péssima e é a principal razão pela qual essa parte do mundo pode nunca encontrar a paz. O Estado de Israel está situado no Mar Mediterrâneo, com o Líbano e a Síria ao norte, a Jordânia ao leste e o Egito ao sudoeste. Sabendo que Israel é um Estado judeu, fica bastante claro de imediato por que a localização não é ideal. Seus vizinhos são nações predominantemente árabes, algumas com células extremistas que buscam unificar o Oriente Médio sob uma forma rígida do Islã. Esses grupos visam remover o Estado judeu de Israel da região para que o Islã possa reivindicar a Terra Santa. Sejamos claros, a grande maioria dos muçulmanos busca a paz e aceita viver num mundo diverso com várias visões e culturas. As organizações extremistas que querem destruir Israel não representam a população muçulmana como um todo. Muitos árabes, especialmente palestinos, forçados a deixar sua terra natal por Israel, guardam rancor do Estado judeu. E como veremos, com razão. Conflitos na região ocorrem desde a formação de Israel nos anos 1940. Antes de analisarmos por que a localização geográfica de Israel a deixa em situação precária, devemos compreender a geografia do país. Israel é uma nação pequena, se estendendo de norte a sul por cerca de 466,3 quilômetros, ou 470 quilômetros, e de leste a oeste, a nação tem apenas cerca de 85 milhas, ou 135 quilômetros de largura. Israel tem um tamanho semelhante ao de Nova Jersey nos Estados Unidos da América. O tamanho do país não seria um problema se fosse em terra fértil ou área rica em recursos naturais. Infelizmente, Israel não possui nenhuma dessas coisas. Apenas 20% da terra em Israel é agriculturável. Agricultores e cientistas agrícolas israelenses criaram métodos inovadores para cultivar comida suficiente para alimentar a população e exportar colheitas. Na verdade, a tecnologia agrícola israelense é uma das mais avançadas do mundo. Eles utilizam uma avançada rede de tratamento de água, sensores e softwares para otimizar o crescimento das culturas em climas secos e quentes. Israel tem 4 regiões geográficas principais. Cada uma possui seus desafios únicos. A planície costeira, que se estende por cerca de 185 quilômetros ao longo da fronteira oeste de Israel com o Mar Mediterrâneo, é a área mais fértil. A maior parte da terra fértil do país está localizada aqui. No entanto, na ponta sul da planície costeira fica a faixa de Gaza, que tecnicamente não faz parte de Israel atualmente. Esta região está repleta de conflitos, com o grupo extremista Hamas no controle de Gaza, continuamente aterrorizando Israel e seus cidadãos. Este conflito é contínuo, mas tem raízes que remontam à concepção da nação israelense. Isso indica que uma das regiões mais férteis de Israel também é uma das mais perigosas do país. Além disso, Israel não pode aproveitar a terra fértil em Gaza, o que reduz a quantidade de agricultura que eles podem fazer ao longo de sua costa. Quando seu país possui apenas uma região fértil de cerca de 100 milhas, é preciso aproveitar cada centímetro. A planície costeira é amplamente usada para cultivo de cítricos e vinho pelo clima quente e úmido. Não surpreende que Tel Aviv, a maior cidade de Israel, esteja situada nas planícies costeiras. Esta região possui a maior densidade populacional do país. Não será surpresa ao descobrir a severidade da geografia dentro das fronteiras da nação. As colinas centrais são as terras mais férteis do país após a planície costeira. Porém, o terreno pode dificultar a viagem nessa região. As colinas variam em altura, geralmente entre 1.600 e 701 metros, alcançando a máxima de 1.208 metros no Har Maran. No entanto, os vales desta região costumam ser mais hospitaleiros. Infelizmente, ainda há conflito em muitas partes da região, com grande parte do território na Palestina. Esta é uma das regiões geográficas mais complicadas do mundo, e está no cerne de por que Israel se encontra constantemente lutando para manter o controle de certas partes de sua terra. O restante do país se divide em 2 regiões quase inteiramente inóspitas. A primeira é o Vale do Rift da Jordânia, a leste das Colinas Centrais. O Vale do Rift possui fontes de água doce como o Rio Jordão e o Mar da Galileia. Essas fontes de água são disputadas pela população local, forçando muitos a se estabelecerem em uma área pequena.
O outro principal corpo de água nesta região não é útil como o nome sugere. O Mar Morto está dentro das fronteiras de Israel e Jordânia. É um dos ambientes mais inóspitos de todo o planeta devido ao seu conteúdo de sal incrivelmente alto. Logo, a presença deste corpo de água, de pouca utilidade, parcialmente em Israel, evidencia mais um problema na sua geografia desfavorável. O Mar Morto possui 10 vezes mais sal que os oceanos. Significa que suas águas não sustentam plantas nem animais. Obviamente, isso também significa que a água é imprópria para beber. As únicas coisas vivas que podem utilizar as águas do Mar Morto são extremófilos, como certos tipos de bactérias. Logo ao sul do Mar Morto, o Vale da Fenda continua sem qualquer fluxo de água. Basicamente, grande parte desta região de Israel é uma fenda profunda com uma paisagem ressequida. O Vale da Fenda é quase totalmente seco, com rochas pontiagudas emergindo da paisagem e escassa vegetação. A última região geográfica de Israel é uma das principais razões da geografia terrível do país. O deserto do Negev, com aproximadamente 7.484,4 km², ocupa metade da área total de Israel. Pense nisso por um segundo. Israel é um pequeno país situado entre nações muito maiores com as quais não tem a melhor relação, e o Mar Mediterrâneo. Significa que sua localização não é ideal. Além disso, mais da metade do país é um ambiente desértico severo. Embora o deserto do Negev abranja quase 60% de Israel, apenas cerca de 8% da população vive lá. Não é surpresa que, apesar de ter alguma terra arável, a maioria do deserto não suporte cultivo, devido à dificuldade de encontrar fontes de água. Israelenses no Negev usaram métodos de economia de água, como tecnologia avançada de irrigação, e métodos antigos de sombreamento para cultivar diversas plantas. O clima é naturalmente seco e quente, com pequenas variações topográficas entre as regiões. Algumas partes recebem várias polegadas de chuva anualmente, permitindo a vida de pequenas comunidades nesses locais. Essa região de Israel, devido à sua dificuldade de sobrevivência, tem poucos habitantes, apesar de sua grande extensão. Isso nos leva a outro ponto crucial, porém triste, sobre a geografia de Israel. Vários países do Oriente Médio regulam o suprimento de petróleo, que aportam grandes somas às suas economias. Infelizmente, Israel não é um deles. O acesso ao Mediterrâneo é vital para Israel. A importação de grãos é vital para a sobrevivência da população. Porém, as exportações agrícolas de Israel geram grandes somas de dinheiro para o país. As frutas cítricas que prosperam nas planícies costeiras são a principal exportação agrícola de Israel. Contudo, a agricultura também tem papel crucial na economia de Israel. O setor de tecnologia agrícola progrediu significativamente no cultivo sustentável, sendo suas tecnologias adquiridas e usadas globalmente. A necessidade é a razão do avançado setor agrícola em Israel. A geografia e o clima do país dificultam o cultivo de muitas culturas, gerando inovação nas práticas de tecnologia agrícola. Israel exporta outras tecnologias também, gera renda com seus serviços financeiros. Diferente de outros países da região, o petróleo não é relevante para a economia de Israel. Isso se deve à localização de Israel e à escassez de recursos naturais em seu território. A geografia de Israel é realmente desfavorável quando você considera o quão difícil é acessar o petróleo dentro de suas fronteiras. Israel produz pouco menos de 6.000 barris de petróleo por dia, o que é o segundo menor entre qualquer país que tem acesso ao petróleo. Apenas o Marrocos produz menos barris do que Israel no mundo. É preciso abandonar os combustíveis fósseis logo para evitar uma crise climática. Ainda assim, o petróleo é um dos recursos mais rentáveis que um país pode ter. Israel, um país do Oriente Médio sem reservas acessíveis de petróleo, precisa importar combustíveis fósseis de outros países. Quando Israel se tornou uma nação, os recursos dentro de suas fronteiras foram pouco considerados. Conhecer a escassez de petróleo poderia ter influenciado decisões futuras, tornando Israel menos dependente de energia externa. Além disso, um excesso de petróleo melhoraria sua economia, embora possa prejudicar nosso planeta. Além da paisagem áspera, que é a maior parte do país, e a falta de recursos, há outro aspecto da geografia de Israel que não só é ruim, mas o coloca em constante perigo. Israel é um estado judeu rodeado de nações predominantemente muçulmanas. Não há nada de errado com isso, exceto o fato de que, desde a sua criação, Israel esteve em guerra ou à beira da guerra com seus vizinhos em um momento ou outro. A localização de Israel é um fator principal para os conflitos no país.
Para compreender a problemática localização geográfica de Israel, devemos retornar às origens. A arqueologia sugere que Jerusalém foi habitada por volta de 3.500 a.C. A cidade, conquistada pelo rei Davi, que a fez capital do reino judeu por volta de 1000 a.C., é mencionada na Bíblia. Evidências arqueológicas e históricas corroboram a história, mas os eventos subsequentes explicam os constantes desacordos entre Israel e a região ao redor. Em 586 a.C., os babilônios tomaram Jerusalém e expulsaram os judeus de sua terra sagrada. A região trocou de governantes nos séculos seguintes, incluindo Alexandre, o Grande, os romanos e os árabes. Segundo registros históricos e religiosos, em 30 d.C., Jesus Cristo foi crucificado próximo a Jerusalém. Em 632 d.C., Maomé faleceu e, segundo a fé islâmica, ascendeu ao céu a partir de Jerusalém. Portanto, essa região é crucial para as três principais religiões ocidentais, como você pode perceber. Isso resultou em várias batalhas e guerras sangrentas entre cristãos e muçulmanos, todos tentando controlar a Terra Santa. A mais conhecida dessas guerras foram as Cruzadas, mas Jerusalém e arredores eventualmente foram mantidos por séculos pela fé islâmica a partir de 1299 d.C. Avançando para o final do século XIX, um movimento chamado sionismo foi iniciado por Theodor Herzl, que defendia um Estado judeu no qual o povo judeu poderia fazer sua casa e estar livre de perseguição. Com o colapso do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha assumiu o controle de parte do Oriente Médio, incluindo Jerusalém, e o que mais tarde se tornaria Israel. A região em torno da Terra Santa era denominada Palestina Britânica, sendo a maioria da população muçulmana naquele tempo. Após a colonização britânica, muitos judeus da Grã-Bretanha e seus territórios retornaram à Terra Santa. Com o crescente estabelecimento de judeus na área, a violência eclodiu entre eles e os árabes residentes há centenas de anos. A Grã-Bretanha tentou barrar a migração de mais judeus para a área, porém sem sucesso. As populações formaram milícias para combater árabes e derrubar o domínio britânico. Portanto, em 1947, devido ao aumento da violência e destruição na região, a Organização das Nações Unidas decidiu que a terra deveria ser dividida em 2 estados independentes. Foi acordado que Jerusalém seria um território internacional, devido aos laços de diversas religiões com a cidade. A esperança era que, se o povo judeu obtivesse seu próprio estado, com a independência árabe da Grã-Bretanha, os conflitos pararam, a região foi moldada de forma equitativa e novas fronteiras foram sugeridas para os 2 lados. Os judeus aceitaram a proposta da Organização das Nações Unidas, mas os árabes nas áreas vizinhas a viram como colonialismo europeu e a rejeitaram. Porém, as coisas já haviam avançado demais, e em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, presidente da Agência Judaica, declarou oficialmente Israel como uma nação independente. Naquela noite, enquanto os judeus celebravam em seu novo país, conflitos irromperam pela região. Os judeus comemoravam agora controlando o primeiro Estado judeu em mais de 2000 anos. Os combates se intensificaram e se transformaram em uma guerra em grande escala conhecida como Guerra Árabe-Israelense. Israel venceu a maioria das forças árabes na área após 2 anos de luta. Em vez de apenas proteger suas fronteiras, Israel expandiu-se para a região que a Organização das Nações Unidas designou como Palestina. Israelenses capturaram Jerusalém e expandiram para o sul, em direção ao Egito. A criação de fronteiras geográficas por Israel na região deslocou milhões de famílias árabes, resultando em cerca de 7 milhões de refugiados atualmente. Nos próximos 20 anos, os conflitos entre Israel e a população islâmica vizinha persistirão. Portanto, a Guerra dos 6 Dias começou em junho de 1967. Israel atacou países fronteiriços. Forças judaicas iniciaram campanha no Egito, Jordânia e Síria. Capturaram a Península do Sinai, Faixa de Gaza e Cisjordânia. Quando a guerra terminou, Israel quase triplicou seu território. O mundo viu a jovem nação de Israel garantir mais território, deslocando populações árabes. A localização geográfica é um dos principais motivos do envolvimento de outras potências. Se Israel não tivesse irritado países ricos em petróleo ao tomar terras, provavelmente poderia ter expandido suas fronteiras e realocado populações livremente. No entanto, este não foi o caso. Israel estava causando desestabilização na região, gerando problemas para países dependentes de combustíveis fósseis do Oriente Médio. Assim, em 1978, Israel e Egito
foram convidados para negociações de paz nos Estados Unidos da América, onde o presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin concordaram. Acordos de Camp David. Essas conversas levariam Israel a devolver o Sinai ao Egito. Iniciou-se uma paz gradual entre Israel e a maioria de seus vizinhos. Era o que os Estados Unidos da América e outras potências mundiais desejavam. No entanto, não era o que muitos no Oriente Médio queriam. É intrigante teorizar o que ocorreria se Israel estivesse em uma região do mundo menos rica em recursos. Imagine se a Organização das Nações Unidas tivesse destinado um território no Senegal para os judeus. Esta região possui grandes reservas de petróleo e gás natural, porém não ao mesmo nível do Oriente Médio. Se Israel tivesse sido estabelecido aqui e expandisse suas fronteiras, isso incomodaria as pessoas locais, mas países como os Estados Unidos se importariam? Provavelmente não. Embora seja confuso, é provavelmente verdade. Isso nos leva a outro motivo da péssima geografia de Israel. Vizinhos com reservas de petróleo possuem poder, impondo pressão internacional constante sobre Israel, para fazer concessões a nações ricas em petróleo. Não nos interprete mal, não afirmamos que as guerras iniciadas por Israel e as terras reivindicadas como resultado foram justas. De fato, uma das principais causas da desordem em Israel e região adjacente são as guerras e políticas iniciadas por Israel. Ambas as partes usaram táticas duvidosas para reivindicar seus supostos direitos, e isso aparentemente não vai mudar em breve. Mesmo se Israel estivesse em outro lugar hipoteticamente, não é certo se os judeus aceitariam. Um grande atrativo para os judeus era que seu novo estado seria situado em suas terras ancestrais, perto da Sagrada Jerusalém. Se a Organização das Nações Unidas tivesse designado parte da África subsaariana para os judeus, provavelmente não seria aceito. Devido a Israel declarar guerra aos vizinhos e perseguir muçulmanos em suas fronteiras, a Organização para a Libertação da Palestina foi criada. O objetivo era reivindicar a antiga Palestina britânica para os árabes. O grupo usualmente empregava táticas terroristas para abalar o governo israelense. Simultaneamente, cidadãos judeus de Israel começaram a se deslocar para o oeste, rumo à prevista Palestina. Eles criaram novos assentamentos, forçando as famílias árabes que viviam lá por gerações a deixarem suas terras e construindo bairros fortificados protegidos por soldados israelenses. Ao usar esses assentamentos para dividir ainda mais as terras da região, Israel dificultou ainda mais a possibilidade da Palestina se tornar um estado independente. A loucura é que muitos assentamentos israelenses na Cisjordânia são vistos como ilegais internacionalmente. Novamente, não necessariamente tinha que ser dessa maneira. A localização geográfica de Israel fez com que dois grupos de pessoas fossem colocados em conflito um com o outro, o que inevitavelmente levou a um conflito sustentado na região. Em 1993, um novo conjunto de conversas ocorreu. Os acordos de Oslo foram firmados visando trazer paz e estabilidade à região. Os acordos de Oslo autorizaram a autogovernação da Palestina em partes da Cisjordânia. No entanto, era tão impopular entre muitos cidadãos israelenses que levou ao assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin por uma seita judaica extremista no seu país. Esta série de eventos revelou facções em ambos os lados do conflito, determinadas a destruir completamente o adversário. A loucura é que judeus e muçulmanos lutam por um local com muita história compartilhada. O Deus dos judeus e muçulmanos é o mesmo. Quase todas as histórias da Torá estão no Alcorão. Eles acreditam nos mesmos profetas e narrativas. Muçulmanos creem que Maomé foi o último profeta, já os judeus não. A região de Israel e Palestina possui uma história compartilhada entre judeus e árabes. Contudo, essa região gerou muitos conflitos e derramamentos de sangue ao longo dos séculos, pois grupos preferem focar nas diferenças, mesmo possuindo muitas semelhanças. Entre 2000 e 2005, ocorreu o que é conhecido como a Segunda Intifada em Israel. Isso ocorreu devido aos palestinos oprimidos pelo governo israelense se rebelarem, gerando violência na região. Cerca de 1.000 israelenses e 3.200 palestinos foram mortos no conflito. A falta de fé dos israelenses na paz resultou na construção de grandes muros em toda a área para controlar os movimentos palestinos. Enquanto ocorriam combates, alguns países reconheceram a Palestina como Estado, outros não. Parece que a geografia política da região é indecisa. A composição geográfica de Israel e Palestina é ainda mais complicada pelo fato de que a faixa de Gaza é considerada por muitos como parte da Palestina, mesmo estando em um tipo de limbo controlado pelo grupo extremista Hamas. Afirmam que Gaza não é afiliada a Israel ou Palestina.
Israel intensificou o controle sobre a região da faixa de Gaza, asfixiando a área para impedir que recursos cheguem à organização terrorista. Entretanto, isso está gerando terríveis consequências para a população inocente, judia e muçulmana, residente em Gaza. Apesar de décadas de conflito e diálogos de paz, nada mudou em Israel. Isso se deve à imutabilidade da geografia. A posição dos locais sagrados judeus e muçulmanos é inalterável. O compartilhamento de uma pátria ancestral na região por ambas populações é inalterável. Não se pode alterar os recursos e a falta deles na área. A geografia de Israel é inalterável. E é por isso que é tão ruim se quisermos paz no futuro. Já se perguntou como escolhemos os temas dos vídeos?